Olá a todos! Hoje vamos falar de gestão financeira. Para isso definimos como tópicos definição de gestão financeira e funções do gestor financeiro e da gestão financeira. Começando o ponto 1, definição de gestão financeira. Por definição, a gestão financeira compreende um conjunto de ações e procedimentos administrativos que visam maximizar os resultados económicos e financeiros. Esta área da gestão está intimamente ligada com a contabilidade geral e a contabilidade analítica, na medida que são de tal forma essenciais que sem elas não seria possível aplicar este tipo de gestão. Na realidade, é a contabilidade que vai fornecer toda a informação necessária para que haja uma tomada de decisão. Para quem ainda não viu, recomendo que veja o vídeo relacionado com contabilidade geral e contabilidade analítica. Na primeira videoaula vimos as funções de um gestor. Nesta aula vamos debruçar-nos sobre as funções de um gestor da área da gestão financeira. O gestor financeiro, também denominado com a sigla CFO, Chief Financial Officer, é aquele que tem o poder e a responsabilidade, mediante a informação disponível no momento, de tomar decisões fundamentais para o bom funcionamento da empresa e a sustentabilidade futura da empresa a nível financeiro. Antes de avançarmos, uma chamada de atenção. Convém ter a noção do que é curto prazo e médio e longo prazo. Curto prazo consideramos períodos de tempos iguais ou inferiores a um ano. Médio e longo prazo são períodos de tempo superiores a um ano. Relativamente às funções do gestor financeiro, elas podem se agrupar em duas áreas distintas. As decisões estratégicas, que são decisões de assuntos mais gerais que afetam as empresas por períodos mais longos. Um exemplo, uma empresa que pretende adquirir uma máquina e sabe que esta tem a capacidade de produção superior à atual. Apesar do custo elevado, o investimento poderá trazer retornos a longo prazo. É um tipo de decisão que se vai dissolvendo no tempo. Por outro lado, existem decisões operacionais. Estão relacionadas mais com o aspecto corrente da empresa. Por exemplo, a definição de limites de crédito concedido a clientes, prazos de pagamentos ou outro tipo de decisão que tem efeitos notáveis no funcionamento da organização de forma quase instantânea. Estamos então perante decisões de curto prazo. Relativamente às funções da gestão financeira, salientamos o equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro é essencial para a sustentabilidade da empresa. Este equilíbrio é garantido quando a empresa desenvolve um plano operacional e faz os investimentos de acordo com o financiamento adequado. A título de exemplo, a aquisição de uma máquina para produção deve ser financiado com capitais a longo prazo e, por outro lado, o investimento em matérias-primas deve ser financiado com fundos a curto prazo. Outra das funções é a maximização do lucro. A maximização do lucro é um dos principais objetivos de qualquer empresa, mas esse objetivo é uma das funções da gestão financeira em que os resultados obtidos possam criar valor para a empresa. Os investimentos têm sempre como base este objetivo, embora tenham sempre um risco associado. Quanto maior a rentabilidade esperada com essa alocação de recursos, maior será o risco. Por isso é necessário otimizar a relação de risco mínimo com a maximização dos resultados. Por fim, temos a sustentabilidade a longo prazo. Uma vez que um dos objetivos da empresa é a obtenção de resultados positivos no final de cada exercício, estes podem ser distribuídos pelos sócios ou reinvestidos numa empresa de modo a gerar ainda mais rentabilidade. Uma pequena nota. Exercício é o período em que a empresa opera. Tem a duração de um ano que geralmente acompanha o ano civil, tendo início a 1 de janeiro e término a 31 de dezembro. Estas datas, por vezes, podem variar dependendo das atividades que são realizadas pela empresa. Terminamos por hoje. Relembrando o que falámos hoje. Começámos por definir gestão financeira, passámos pelas funções do gestor financeiro e da gestão financeira. Passem no nosso site e tentem preencher o nosso questionário aferindo os conhecimentos adquiridos hoje. Até breve.